Olá, tudo bem? Vamos para o nosso estudo da Escola Sabatina de hoje? Nessa quinta-feira, o nosso tema é o ano de 1844. Mas o porquê dessa data? E o que tem a ver com o assunto que nós estamos estudando durante essa semana? Aqui diz assim que os primeiros 490 anos da profecia dos 2.300 anos se aplicam ao primeiro advento, né, a vinda do Messias. Os primeiros 490 anos eles são dados diretamente ao povo judeu, né, daquela época. Exatamente isso. Foi um tempo determinado que servia para os judeus, que seria a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo, que viria para a salvação do pecado, né? Salvar os pecadores e resgatar a humanidade das garras de Satanás. Então, os primeiros 490 anos. Depois disso, quando nós avaliamos os 2.300 anos, a gente vê que restam 1.810 anos. E então, o resto dessa mensagem ela é aplicada diretamente, não só ao povo judeu, mas a todos os que aceitam a Jesus Cristo. É uma profecia que ela é estendida para todos, né? E ela termina exatamente em 1844, essa profecia. Por isso que diz o ano de 1844. É quando é encerrado a profecia dos 2.300 anos. E aí diz que o que aconteceu no final dessa profecia, qual é que era, né, a grande verdade que Deus queria mostrar, era na verdade que Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, né? Então agora começou um juízo investigativo, onde todos os seres humanos vão ser investigados, todos. Todas as pessoas, elas passarão por um pregão perante Deus. E os que não forem achados os nomes no livro da vida, mas somente nos livros de registros, esses serão condenados. E os salvos serão aqueles que têm que ter o nome no livro da vida do Cordeiro, né? Então é importante a gente saber que a gente precisa ter a salvação em Cristo Jesus para ser salvo. Mas assim, à luz da purificação do santuário ou da restauração da verdade sobre o santuário e o juízo celestial, no tempo do fim, em Apocalipse 14, 6 e 7, Deus fez seu último apelo a toda a humanidade para que responda ao seu amor, aceite sua graça e viva de forma piedosa e obediente. Sabe, é o último chamado que tem para as pessoas, para que elas façam uma mudança de vida e se entreguem a Deus e possam se lavar no sangue do Cordeiro, está sendo feito agora, né? É nesse tempo aqui que nós temos a oportunidade de nos purificar na presença de Deus e sermos salvos. Por causa dos pecados e da iniquidade do povo, o santuário tinha que ser purificado, o que só acontecia por meio de sangue de animais. Isso também acontece conosco, né? Acontece conosco. Precisamos de um Salvador cuja vida é simbolizada pelos animais mortos no dia da expiação como o único modo de sermos absolvidos no juízo. Ou seja, nós precisamos do sacrifício de Jesus para nos salvar. Não tem outro jeito, né? Jesus é a única esperança que nós temos para sermos salvos. Nós não conseguiríamos chegar em lugar nenhum se não é nos méritos de Jesus, né? Um comentário de Ellen White, que fala nessas semanas assim, que em 1844, com o fim dos 2.300 dias, já havia séculos que o santuário terrestre não existia mais. Portanto, o santuário celestial era o único que poderia ter sido mencionado na declaração. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, né? Já não havia mais o santuário terrestre, somente o santuário celestial. Então é exatamente desse que está falando, que agora haveria uma purificação no santuário, né? E Jesus hoje ele intercede, ele está lá dentro do santuário intercedendo
pelas pessoas que se achegam a Ele e entregam sua vida a eles, os que se arrependem dos seus pecados. E Ele leva ao Pai essas pessoas como pessoas arrependidas e salvas, né? Nós precisamos entender que, embora a profecia já tenha sido toda cumprida exatamente da maneira que foi descrita em Daniel, nós precisamos, o que nós precisamos entender hoje? Hoje nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. Sem Cristo nós estaremos perdidos, mas com Cristo certamente estaremos salvos. E vê, a salvação é de graça, Cristo está ali estendendo sua mão. Precisamos escolher ser salvos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por Cristo Jesus ser o nosso Salvador, por ter feito tudo, Senhor. E agora nos estende a graça salvadora para cada um de nós. Pedimos que tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha piedade, perdoe nossos pecados, Senhor. E nos conduza, acima de tudo, aos pés da cruz para que possamos ser salvos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.